Tom. É isso, queridos. Hoje vamos falar, obviamente, sobre o jogo que vai acontecer na quinta-feira. Santos e Palmeiras fora de casa, com algumas dúvidas. E a maior delas, obviamente, Neymar, que é por onde iremos começar logo mais. Mas, lógico, antes da gente começar, o Mocetinho tá fazendo o que eu vou fazer já já, tá? Que é divulgar a live. Por favor, você que tá aqui com a gente e puder nos ajudar, pelo menos deixa a gente de segunda tela, vai assistir o jogo, não tem problema. Mas divulga a nossa live aí no seu grupo de santistas pra gente começar o nosso debate e acumular mais pessoas que estão querendo saber sobre o jogo, por favor. E agora o Mocetinho vai falar rapidinho para eu conseguir divulgar a nossa live também. Sim, bora lá. A grande dúvida para essa véspera de Santos e Palmeiras é a presença ou não de Neymar. O Santos são 16h03. O Santos está iniciando o treino neste momento em campo. Então a gente não crava o Neymar fora, mas eu diria que é 95% de chance do Neymar não jogar. O que pode mudar é o Neymar hoje no treino chegar pro Vojvoda e falar: o Santos precisa de mim, eu vou. E aí não tem quem barre. Mas aí é o Neymar e é difícil segurar o homem. Mas a recomendação médica, tanto do Santos quanto dos profissionais da NR Sports, que trabalham com o Neymar ao longo de toda a carreira, é de não estar à disposição por conta do gramado sintético natural, né? Do Allianz Parque. Essa sempre foi a programação. Era Fortaleza, com o passar do tempo virou Flamengo, voltou a ser Fortaleza, mas nunca foi Palmeiras no Allianz. Em momento algum, Neymar cogitou atuar por lá. Então a gente não crava, porque a gente é responsável com a nossa audiência. A gente sabe que às vezes uma conversa muda todo o rumo. O Neymar, por exemplo, era para não ter jogado contra o Fortaleza e antecipou. Era para ter jogado 15 minutos e jogou meia hora. Mas o gramado sintético é sim um agravante e não é apenas porque se machuca mais. Porque isso não é um estudo totalmente definitivo, né? Mas é pela relação do Neymar com o gramado sintético. O Neymar tem medo de se machucar, ele não joga confortável nesse tipo de gramado, e contra o Atlético Mineiro, na Arena MRV, ele abriu uma exceção e no primeiro minuto ele torceu o tornozelo, não jogou nada aquela partida. Então, por conta de todo esse contexto, a tendência é que o Neymar não esteja à disposição contra o Palmeiras. É uma boa chance, uma grande chance, é muito provável, mas a gente vai aguardar o treinamento nas nossas redes sociais, aqui no UOL, no canal do UOL, vocês vão ter uma confirmação em breve. E aí o que eu acho que pode acontecer, que até queria a opinião da Gabi, é que o Santos tem uma oportunidade grande de fazer um misterinho. Porque assim, o Santos vai de São Paulo para o Rio. Meu Deus do céu. As nossas gatas subiram na mesa. Bom, vocês vão ter alguns... como que chama? Easter egg. Easter egg. Vocês vão ter alguns easter eggs de gatinhos. Mas fofo, pelo menos. Merecem o like de vocês, as nossas gatinhas recém-adotadas. Mas voltando aqui, o Santos tem uma grande oportunidade de fazer mistério. Porque assim, o Santos vai de São Paulo para o Rio. O Santos viaja hoje para São Paulo, inicia a concentração no hotel em São Paulo, joga contra o Palmeiras, dorme neste mesmo hotel. Na sexta, treina em São Paulo, que deve ser na academia mesmo, aquele regenerativo, viaja para o Rio e treina no Rio no sábado. Então, quem viajar hoje está relacionado para Santos e Flamengo. O Neymar vai para São Paulo, mesmo que não atue. Então, já que está relacionado, por que não colocar? Vai que o Abel, esse é um mistério, né? Vai que o Abel olha e fala: será que o Neymar vai estar? Os setoristas todos falaram que não, mas vai que ele aquece, sabe? Mas eu acho que pela prudência que a gente tem ouvido, o Neymar não vai estar no banco, vai curtir de um dos camarotes, o clássico, e aí vai poder jogar mais tempo contra o Flamengo. Não sei ainda se como titular, eu acho que é uma questão de evolução dos treinos, porque tem essa quebra de ritmo, né? Sim. Joga 30, não joga nada, acho que fica difícil ele jogar mais tempo. Acho que ele parte para jogar no segundo tempo também, mas aí o Flamengo é problema pro final de semana. Perfeito. Caramba, falou bastante, tadinho. Eu pedi só uma palhinha para conseguir divulgar a live. De boa, pelo menos. O homem engatou aqui e foi. Então vamos por partes. A tua opinião. Vamos por partes, porque já lançaram uma enquete aqui pra gente. O Patrick, nosso editor aqui da live, mandou uma enquete pra vocês. A enquete é o seguinte, ó. Neymar deveria jogar contra o Palmeiras no campo sintético? Sim, o Santos precisa. Precisa não, necessita. Ou não, tem que se recuperar melhor. Então dá aquele tempo pra ele ficar 100% de fato voltar contra o Flamengo. Essa é a enquete, a gente quer muito saber o que vocês acham. Eu já vou votar no sim, o Santos precisa, porque eu quero bagunça. Mas eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então comecem votando por aí, por favor. E voltando sobre o Neymar, eu acho que a parte mais delicada dessa volta dele é passar por um gramado sintético depois de uma lesão. Bato na tecla que a minha maior situação de exemplo é Juliano voltando de lesão e se lesionando em 7 minutos no Allianz, que é surreal, assim, realmente prejudicou o Juliano, tirou ele por muito tempo. Foi no Paulista do ano passado, isso? Foi no Paulista do ano passado. E ele ficou fora por muito tempo e certamente, se eu penso isso, imagina essa galera do Neymar também observa, sabe? Eu, mera mortal, imagina quem planeja de fato essa volta do Neymar.
Então já era se descartar essa volta do Palmeiras, pensando no gramado. Ele entrou no último jogo, jogou 30 minutos e mostrou um físico muito bom, uma técnica muito boa, voltou ativo mesmo para ajudar. Voltou Só que melhor que antes. bem melhor. Comparado a todas as outras voltas. O último jogo do Neymar antes da lesão foi o Atlético Mineiro, lembra? Lembro. O Santos empata. O Santos empata com a menos. O Neymar não jogou absolutamente nada. Os 3 nada. últimos antes dele se lesionar. Que eu não vou lembrar a sequência, desculpa. Mas os 3 últimos antes dele se lesionar. Ele foi bem contra o Juventude, aí depois teve Cruzeiro. Botafogo. Foi Botafogo algum? Eu não lembro. Atlético. Mas ele tava mal antes da lesão. Tava, e ele volta, pelo visto, realmente pronto para conseguir ajudar o Santos nessa reta final. E pelo visto vai ser um diferencial aí, de repente um protagonista, vamos ver. Mas é isso, contra o Palmeiras já se era descartar, pensando nesse gramado sintético, joga meia hora, dá para perceber que volta realmente melhor. E aí a intenção é voltar em um jogo tão grande quanto, que é um jogo contra o Flamengo, em um gramado extremamente melhor e mais confortável, pensando nesse retorno de lesão, em que ele pode brilhar, de repente, por uma minutagem bem maior. Então, eu acho que o Santos vai apostar no Misterinho, sim, e tem que, tá? O Santos tem que jogar com o que tem, então é para relacionar, é para colocar no banco, é para tem uma questão importante. O Santos sempre divulga relacionados no dia do jogo. Sim. Quando divulga, faz um mistério. Hoje eu não sei se vai ser assim. Então, mas contra o Fortaleza, o Santos divulgou na véspera. Tá todo mundo empolgadão. Terminou o treino, liberaram o Neymar. Nem estranhamos, né? O Santos soltou 9 da noite, que nunca faz isso. Eu tenho certeza que não vai ter que ser relacionados hoje, que o Santos vai soltar a lista para um jogo só e não para os dois, mesmo que a viagem seja conjunta. E aquilo também, o voo para o Rio é tranquilo se alguém precisar viajar de última hora. Mas eu aposto com vocês, e aí depois na próxima live eu quero que vocês lembrem, que o Neymar não vai estar no banco, tá? Porque eu acho que isso não deu certo contra o Corinthians, no Paulista, e o Santos vai levar em consideração. Levando em consideração que ele se emocionou, que ele jogar... Vocês lembram disso, Vocês lembram que deu tudo errado. Ele basicamente foi pro vestiário para ser a motivação, a palavra de força, só que ele se emociona por não ter condição de jogar, e aí o clima baixa grandão e todo mundo entra meio borocotô. Não sei se vocês têm isso muito claro. Foi semifinal do Campeonato Paulista na Neoquímica Arena. Acho que marcou geral. Ficou aquela dúvida, porque era uma lesão mais simples, ia ou não para a seleção. Testou antes do jogo, sentiu, ficou fora de última hora. Foi aquele papo de, tipo, tá se preservando para a seleção, e na final das contas ele nem foi para a seleção, né? Realmente e ele ficou no banco, sem condição de entrar, vai para o aquecimento e dá para perceber que não, porque ele não conseguia nem correr. Hoje ele conseguiria correr. Só que assim, convenhamos, gente, eu não vejo o cenário se alterando com a entrada do Neymar se eu sou Abel Ferreira. Sabe? Tipo, o Neymar é um cara importante, óbvio, mas o Palmeiras tem um jeito de jogar que todo mundo conhece. Eu não vejo o Abel Ferreira olhando, tipo assim, puta, o Neymar vai entrar. Vou ter que trocar. Não, cara, o Palmeiras vai continuar sendo Palmeiras na casa dele. Então, pelo adversário, pelo contexto e pelo que aconteceu no Campeonato Paulista, eu acho que tem mais problemas do Neymar estar no banco do que o Neymar estar na torcida. Porque os jogadores ficam esperando pelo Neymar, existe uma aprovação, o Neymar é ídolo desses caras, e eu acho que esse tipo de mistério acaba sendo uma cortina de fumaça para a estratégia que tem que ser utilizada. Se você não tem o Neymar, você tem que pensar em o que você faz sem ele. Se você ficar pensando que o Neymar está no banco e pode a qualquer momento transformar o jogo, você não pensa em quem você está utilizando de verdade. Então eu apostaria que o Neymar não fica nem no banco e joga mais minutos contra o Flamengo. Mas acho que a gente só vai saber quando a bola rolar. Eu acho que o meu ponto é esse. O Santos vai usar suas armas do jeito que dá e vai sim colocar nas redes sociais o Neymar de fundo em um treino, Neymar sem colete ao lado de algum titular aleatório, sei lá, Zé Rafael. Eles vão usar esse tipo de situação para tentar confundir o adversário do jeito que dá. E no fim das contas, eu acho que também não irá entrar, até porque é o correto a se fazer, tá? É preservar, porque senão acho que assim, a chance de perder para depois é... Eu vi um comentário muito bom que é, se o Neymar não pode fazer um esforço agora, quando ele vai fazer? Mas eu acho que não é uma questão de esforço do Neymar, tá? Não é tipo assim, o Neymar não quer jogar. O Neymar gostaria mas a recomendação perante... Porque assim, se fosse o Willian Arão, ou Gabriel Bontempo, ou Vitor Hugo, ou Gabriel Brazão voltando com a mesma lesão, o Santos teria uma cautela. Uma informação, por exemplo, o Willian Arão, existe dúvida se ele... Tecnicamente, o Vojvoda queria contar com o Arão como titular. Mas existe dúvida de como o Arão vai se portar num gramado sintético, porque ele não tem essa experiência recente, ficou muito tempo fora, não tem uma sequência grande, um ritmo grande. Então, se o Willian Arão, que não tem lesão, tem essa cautela, imagina com o Neymar que acabou de voltar. O Neymar são 3 lesões na coxa e a LCA. E assim, o pensamento muito óbvio lá é, beleza, seria muito bom ter o Neymar contra o Palmeiras, mas a gente só teria o Neymar por poucos minutos. Verdade. Né? A gente não, se fosse o Neymar inteiro por 90 minutos, faria sentido você correr o risco.
Mas você vai correr o risco por 20, 30 minutos? Não faz sentido. Então é melhor deixar pro Flamengo e para todos os outros jogos do Campeonato Brasileiro. Então, tipo assim, você olhando a distância, você vai falar, nossa, cara, o Neymar não se esforça. Mas o Neymar se esforçou para jogar contra o Fortaleza, jogou mais tempo do que se esperava por conta da situação do jogo. Amazon Music. Ok. Alexa. Parar. Ninguém faz. Você falou Alexa? Cara, eu não falei nada. Alexa quis se intrometer na live, então, desculpa. Falam, né, que a Alexa, depois de um tempo, ela começa a trabalhar mal para que você compre outra, né? Eu acho que é o que está acontecendo. Atenção, Amazon, hein? Estamos de olho. Mas voltando, eu acho que de verdade o Neymar não vai ficar à disposição. E eu penso que não deve fazer mistério. Eu acho que quem está em campo tem que estar concentrado e não ficar esperando coisas misteriosas, sabe? Tipo, o Neymar tá lá, vai colocar o Neymar para aquecer. Não me parece o caso, sabe? Então, se for pro banco, que ele tenha a chance de entrar. Porque senão é um bagulho que para mim não faz sentido. Eu estou encantada, pois o teacher Eduardo falou Alexa, Sky dos Santos. Eu não vou falar tão alto, porque ela realmente vai participar, então não vou falar todo mundo soltando a escalação do Santos. Bom, a gente pode falar logo mais, só fechando o assunto Neymar. Acho que de forma geral é isso. A gente vai observar agora como o Santos vai se portar nas redes sociais, enfim, vamos esperar praticamente ali perto do jogo, realmente, 2 horinhas e 3 horas antes do jogo acontecer, certamente isso vai ser definido. Ou não. Ou porque ele tá no banco. Porque convenhamos, gente. Você prefere o Neymar no banco sem condições ou o Bilal Brahimi, o Cavaleiro, né? Não vamos nem. Não é que o Santos, tipo assim, pô, vamos tirar o lugar de alguém. Não, dá pra tirar. O Santos poderia relacionar 15 jogadores pelo nível dos atletas que vão ficar no banco. Definitivamente. Mas eu acho que pela estratégia que não deu certo contra o Corinthians, e tem um bastidor importante. Ontem o Santos treinou e fez alguns testes, que a gente já vai falar. Então eu ia falar desse Mas o Neymar não treinou em momento algum como titular e ele fez o trabalho com jogadores que não vão pro jogo. Então ele treinou com o Rian, com o Luizão, com o André Quintino, com o Lucas Ian, com alguns jogadores da base que compuseram o treino. Então o Vojvoda, como sempre, fez milhões de testes e nenhum teste incluiu o Neymar como titular. Então é aquilo, a não ser que pinte uma grande reviravolta hoje, que seria basicamente o Neymar falar, dane-se o que vocês acham, porque ele tem essa envergadura para isso. Sim. Mas eu acho que não, porque o Neymar sentiu o baque contra o Galo. Quando ele torce ali no comecinho do jogo, depois tem aquele carrinho do Scarpa, que foi muito pênalti, ele não consegue jogar. E dizem que o gramado da NMRV é mais próximo. Os jogadores sentem menos a diferença na Arena MRV do que no tapetinho do Botafogo ou no do Allianz. No do Allianz, todos os jogadores relatam que é um bom gramado se você está acostumado. Não, mas tipo, a seleção já treinou e tipo, você fala, pô, treinei 2, 3 dias seguidos, peguei o gramado, é bom. Mas se você do nada vai para lá, os caras sentem muito a diferença. E é toda uma preparação, o receio, domínio, a bola fica, a chuteira. Então, foge da alçada. Os caras preferem jogar no gramado ruim natural do que no gramado do Allianz. Então, eu acho que por todo esse contexto, pelo treino de ontem, pelas informações que a gente tem, pelo histórico do Neymar, que já se posicionou abertamente contra o gramado do Allianz, especificamente, eu acho que o Neymar não fica nem no banco. É isso. Sobre Neymar, acho que conseguimos passar de forma geral para vocês e com mais detalhes sobre essa possibilidade. Estava lendo a opinião de vocês aqui, ó. O Santástico falou que não vale a pena arriscar, por exemplo. Para ele, não vale a pena. Já o... Cadê? Ele falou que se lasque, tem que jogar assim. Tô procurando. Aqui, ó. Não. O Rodrigo Aquino falou, tem que jogar assim, que se lasque. Então temos opiniões bastante distintas. Não é teu joelho, não é tua coxa? Oxe, vai que é tua. E por enquanto, nossa enquete está assim, com 152 votos. Neymar deveria jogar contra o Palmeiras no campo sintético? 50-50. Ó, vamos empatar aí vocês que estão na live entrando aí, ó. Estamos 835 simultâneos com a gente. Muito obrigada pela audiência, inclusive. E vota na enquete que a gente realmente quer saber a opinião de vocês. Por enquanto, tá 50% sim, 50% não vale a pena. Ó, cabe 1000 nessa live, hein? Cabe. Manda pro... Cara, se metade de vocês conseguir um amiguinho pra entrar aí, a gente bate 1000, tá ligado? Traz pra nós. A gente gosta de 4 dígitos aqui. Na verdade, quando bate 1000, a gente ganha aumento, né? Fala pra eles. Então, é verdade. A gente ganha presentes. Mentira. Mas, por favor, se vocês puderem ajudar a gente a bater 1000 simultâneos, seria bem legal. E o Júlio Oliveira também tá opinando. Ele falou, se o Neymar quiser, põe pra jogar. Então, é isso aí. Esse é um ponto importante, só para fechar o assunto Neymar, que óbvio que a opinião dele com si próprio é levada em consideração, mas realmente estão pregando bastante cautela em cima dessa situação. E o cenário é completamente adverso de Santos e Fortaleza, né, gente? Muito. Pelo gramado, pela Vila Belmiro, né? Tipo, o Neymar pode entrar contra o Fortaleza e se ele fosse muito mal e saísse, a repercussão seria diferente do que isso acontecesse no Allianz, sabe? Então, eu acho de verdade que ele vai ser preservado para Santos e Flamengo. E aí sim vocês podem esperar que ele jogue mais tempo, que jogue bem, porque é o que se espera dele. Inclusive, no primeiro turno, o Neymar fez, na minha visão, o único jogo completo bom.
Foi Santos e Flamengo, 1-0. Nossa, sim. Eu tava conversando com algumas pessoas e a gente tava pensando em se valeria a pena escalar novamente o mesmo... Falso 9, né? Então, o mesmo esquema. Não, Só pra que mim é não tem o óbvio. Luan Pérez, obviamente, né? Eu acho que as peças são muito parecidas. Que tinha Rincon, aí troca pelo Arão. É, O Luan Pérez tá Souza, fora, eu não sei se deixa eu vão ver aqui. com 3 zagueiros. Não, mas o Pérez de tá repente. fora amanhã, não tá fora domingo. Sim, eu tô pensando no jogo do Palmeiras mesmo. Fora, Ah, mas entendeu? não tem nem mais fora. falso 9. Não, e contra o Flamengo, obviamente, eu acho que vale a pena realmente escalar o mesmo time. Bom, sobre Neymar é isso. No site vai ver qual foi o time escalado É contra o porque Flamengo. assim, na Que é o nosso na próximo minha assunto. visão, o melhor jogo do Neymar foi Santos e Botafogo. Pra mim, o Neymar jogou muita Muita bola, bola. só que ele fez aquela cagada no final de colocar a mão e foi expulso lá, segundo amarelo, e estragou o jogo. Aí você pode falar de Inter de Limeira, que ele fez gol olímpico e deu 2 assistências pro Tiquinho, mas é Inter de Limeira. Água Santa ele foi, Bragantino ele foi bem nas quartas, onde ele sente um pouquinho a coxa, ele começa o problema da semifinal. Mas jogo inteiro, do começo ao fim, bem concentrado, Flamengo ligado. foi o maior. E foi tipo um grande desafio pro Santos, jogou bem aquele jogo. Então o pessoal achou que o Kleber Xavier tinha encontrado a escalação. Enquanto Ingênuos. o site procura... Achei que... Boa. Estão perguntando se a gente acredita se o Vitória vencer hoje tem mais chances dele ir pro jogo contra o Palmeiras. Se isso influencia. Cara, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho que não é problema de tabela. Eu acho que é uma questão médica mesmo. E nesse caso, o Neymar ele aceita mais porque ele já não tem uma predisposição a jogar no sintético. E aí quando todo mundo tá unido na causa de tipo, Neymar tá tudo bem, a gente não tava contando com você. Então eu acho que não. E esse Santos e Flamengo do primeiro turno teve Gabriel Brazão no gol, dá pra colocar. Escobar na direita, pelo amor de Deus, não coloque. Souzinha vai por aí. João Basso que sumiu, Lua Pérez e Souza, Rincon e Zé Rafael, Barreal na direita, Neymar, Guilherme e o único que saiu, David Washington. Então daria pra David cima. Washington dá pra encaixar um Olazer. É, porque o David Washington jogou atrás do Neymar contra o Flamengo, né? Lança o Jogou. Olazer atrás. O lance pode ser, ou reforça o meio campo. Ou reforça com 3 volantes. Mas é uma alternativa porque hoje o Santos não tem um centroavante. Porque o Santos tem ou o Lautaro, que corre e não sabe chutar a bola, ou o Tiquinho Soares sabe chutar a bola, mas não corre. Não fala nem esse nome muito em voz alta, não, pra não dar ideia. Mas é isso, acho que... Mas pode ser um vai Neymar que- de falso 9. Mas é isso, Mas isso é um tem, problema para domingo. Na próxima live a gente debate tem isso. opções muito boas pra reforçar essa escalação que deu certo contra o Flamengo.